Começam aqui os seus estudos sobre o 27º capítulo do seu material de apoio, onde a gente vai falar sobre Flexbox. E para esse vídeo, eu tenho duas perguntas para te fazer que no início não vão fazer o menor sentido. Em primeiro lugar, qual é o formato da água? Em segundo lugar, quem é o pai? E se você simplesmente não entendeu nada sobre o que eu estou perguntando, não faz sentido? Calma, até o final do vídeo você vai entender sobre o que eu estou falando e isso vai te ajudar muito a aprender Flexbox. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML e CSS. Nós estamos no 27º capítulo, onde nós vamos falar sobre um módulo específico da CSS, um módulo chamado Flexible Boxes. Na verdade, ele tem um nome mais complexo, a gente vai entender aí já já. E provavelmente você pode ter caído nesse vídeo. Falar, não, eu quero aprender Flexbox. Pois saiba que esse vídeo faz parte de um curso imenso. Eu acabei de falar, nós estamos no 27º capítulo. Obviamente, você deve supor que existam 26 capítulos antes falando sobre HTML, sobre CSS, um monte de coisa. Já construímos vários exercícios, vários projetos. Inclusive, na aula anterior, nós terminamos de construir uma tela de login bonitona, responsiva, para todo tipo de dispositivo. E com certeza você vai querer ver o curso completo. A experiência completa, o que vai te trazer é assistir todos os vídeos dessa playlist e fazer esse curso do início ao fim. É um curso grande, é um curso demorado, mas é um curso que vai te trazer todas as informações que você precisa para aprender de uma vez por todas HTML, CSS. E tudo isso na sua versão mais atualizada. Mas vamos parar de papo e vamos entender melhor o que é Flexbox. Interrompo sua aula para contar uma história bem legal da Recode, que é patrocinadora do nosso curso. O João Vitor, morador da comunidade Pavãozinho Cantagalo, aqui no Rio de Janeiro, era um menino muito difícil de lidar, até que ele encontrou a Recode. Dá uma olhada só num pedaço do depoimento dele. Meu nome é João Vitor, tenho 17 anos, moro na comunidade Pavãozinho Cantagalo, na zona sul do Rio de Janeiro. Teve uma época da minha vida que eu estava muito rebelde. Eu via coisas que normalmente uma criança ou um adolescente não vê. Então eu conheci a Recode, foi aí que tudo começou a mudar. Os cursos dela, as oportunidades gratuitos. Eu queria ter uma base onde que eu pudesse crescer no mercado de trabalho. Vim de uma família carente, mas a tecnologia mudou a minha vida. Esse é o objetivo da Recode, dar oportunidades para quem talvez não tenha todas elas. Se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém, apresenta o projeto da Recode. Com certeza, você vai poder ajudar a mudar a vida de alguém. Obrigado, Recode, pelo patrocínio e a gente volta aqui para a aula. Então, estamos aqui no nosso conhecido slide, minha cabeça aqui no cantinho, e algumas informações bem dinâmicas para você conseguir entender. E quando aparece esse slide, ele sempre aparece com uma pergunta. O que nós vamos estudar? Como eu disse anteriormente, nós vamos estudar HTML e CSS. HTML na sua versão 5, CSS na sua versão 3. E o nosso foco principal, é claro que você vai precisar saber HTML, a gente vai utilizar HTML como base, mas nosso foco desse capítulo é nas CSS, na versão 3, que surgiu um módulo novo chamado CSS Flexible Box Model Level 1, que é o módulo de nível 1 que trata de caixas flexíveis. Se você viu o nosso curso, você deve ter visto lá no capítulo 16, onde nós falamos sobre os modelos de caixa. Esse modelo vem de HTML das suas versões anteriores, de CSS das suas versões anteriores, mas eles não conseguiam resolver uma coisa simples que é a responsividade. A responsividade ela ficava meio limitada somente às media queries, que foram assunto de uns capítulos anteriores também. Surgiu então, na sua versão 3.0 das CSS, na verdade surgiram várias coisas de CSS 3. O módulo do Flexbox é apenas um dos módulos, que surgiu lá em 2017. Outro módulo que surgiu lá em 2017 foi o que a gente chama de Grid Layout, ou CSS Grid Layout Module Level 1 and 2. Os dois módulos, os dois levels do módulo de construção de Grid Layout, que é o assunto dos nossos últimos capítulos aqui do curso. Mas é importante deixar claro o seguinte, não é porque agora a gente tem Flexbox e Grid Layout que nenhuma outra forma de desenvolvimento serve mais, presta mais, é tudo um lixo, só pode usar Flexbox e Grid Layout.
Isso é uma visão errada. Você pode utilizar qualquer outra forma de posicionamento, qualquer outra forma de uso de responsividade. Não tem nada de errado com isso. Na verdade, você integra todas essas formas hoje em dia. E todos os métodos de alinhamento, posicionamento e de organização de conteúdo que vieram lá das CSS 2.1, como por exemplo, o Block Layout, o Inline Layout, o Table Layout e o Positioned Layout, todos eles existem, todos eles ainda são compatíveis e todos eles podem sim ser utilizados. É um erro muito grande você achar que, não, agora tudo que eu tenho que fazer é com Flexbox, tudo que eu tenho que fazer é com Grid Layout. Se você usar um float, você está completamente errado. Você não está completamente errado. Você pode utilizar se esse for o caso. Por exemplo, no exercício que nós vamos fazer no capítulo seguinte, é um exercício grande, é um projeto também, para fazer usando o Flexbox. Só que eu vou utilizar o Positioned Layout também. Não tem nada de errado nisso. Não deixa ninguém falar que você está errado por usar isso. É claro que existem técnicas que são mais antigas e que o Flexbox vai resolver essas situações. São situações pontuais. E se você dominar as técnicas de Flexbox e de Grid Layout, você vai conseguir desenvolver sites muito mais dinâmicos, muito mais adaptáveis a diversos tipos de tela, além de utilizar Media Queries. E para você entender o que é o Flexbox, a gente não vai falar de Grid Layout agora nesse capítulo, para você poder entender o que é Flexbox, eu vou te fazer uma pergunta que eu te fiz lá no início do vídeo e que não fez sentido nenhum para você, e agora vai continuar sem fazer sentido. Qual é o formato da água? Você fala, cara, o que tem a ver isso? Lá vem o Guanabara enrolando aí na internet, sempre enrola, sempre fica de papinho. Cara, presta atenção, você vai entender. Sempre que você pensar em Flexbox, você vai se perguntar qual é o formato da água. Isso porque existem, por exemplo, se eu pegar água e botar dentro de uma jarra, como esse daí que está aparecendo na tela, ou dentro de uma garrafinha, ou dentro de um copo, a água vai se adaptar ao recipiente. Então, qual é o formato da água? Se eu botar num jarro, ele é o formato de um jarro. Se eu botar numa garrafa, formato de uma garrafa. Se eu botar dentro de um copo, formato de um copo. Isso é, a forma da água, ela depende do recipiente onde a água estiver. É claro que se você for lá no princípio químico da coisa, existe um formato da molécula da água. Cara, eu não estou falando desse formato. Estou falando do formato da água em si. Pega um monte de água, qual a forma que ela tem? Depende de onde eu vou colocar ela. É a mesma coisa com caixas flexíveis quando a gente utiliza Flexbox. Qual é o formato, qual é o tamanho de uma caixa? Vai depender. Então, se você logo de cara pensar assim, não, eu tenho que criar um layout onde uma caixa ela tem que ter exatamente esse tamanho e não pode mudar. Esquece Flexbox. Flexbox não é para você, para solucionar esse seu problema. Você entende? Você consegue entender aquilo que eu acabei de falar? Flexbox não é para resolver todos os problemas do HTML. É para resolver problemas pontuais. Para resolver problemas onde as caixas não estão se encaixando. O Flexbox, como o próprio nome sugere, cria um layout mega flexível para adaptar o conteúdo para você. E hoje eu vou começar propondo uma mudança aqui, essa frase que está escrita aí na tela. Vai depender do recipiente. Eu vou mudar essa palavra recipiente por um sinônimo. Acho que você não vai se incomodar. Container. Então, qual é o formato da água? Vai depender do container. Já vai se acostumando com essa palavra porque nós vamos usar muito isso em Flexbox. E é exatamente isso que a gente vai começar a fazer agora. O Flexible Box Model, ele trabalha com caixas, exatamente como o modelo das caixas que a gente viu lá no capítulo 16. Então, todo lugar, toda área como essa que está aparecendo daí, é uma caixa. A única diferença de um modelo de caixas tradicional, onde a gente define o tamanho da caixa que a gente quer que ela tenha, para o Flexbox, é que no Flexbox, nesse último aí, nós não podemos definir exatamente o tamanho. Nós temos como dizer assim, a base é essa daí. Você vai servir isso aí como base. O conteúdo dessa caixa e o container dela vão definir o tamanho e formato dela. Espero que isso fique claro. Se não ficou ainda, você vai entender quando eu começar a mostrar isso na prática para você. Então, dentro desse container flexível, dentro dessa caixa flexível que você está vendo aí, nós podemos criar elementos dentro, outras caixas dentro, que a gente vai chamar de item. E nesse momento você está falando, Guanabara, mas eu podia fazer isso daí utilizando outras técnicas. Eu poderia criar isso aí como um monte de div, A div branca aí, ela é uma div grandona e dentro eu coloco várias outras divs com display inline block, por exemplo. Sim, isso funciona normal. Eu não preciso de Flexible Box para isso. Eu não preciso de Flexible Box para criar uma div externa e várias outras divs internas. Só que o problema é o seguinte, cara. Sem usar Flexbox,
né? Só colocando um display block no bloco de fora e um display inline block do lado de dentro, né? Nos elementos de dentro, nos itens, pode ser que, se eu alterar o contato, né? O formato do container de fora, o container de dentro não se adapte. E aí vai gerar um transbordamento, como você está vendo ali. Tem uma caixa que está do lado de fora e simplesmente não vai ser exibida. Isso acontece bastante quando a gente utiliza o modelo de caixas normal, né? E no nosso computador fica tudo bonitão, e aí quando você vai colocar num tablet ou num celular, começa a quebrar tudo. E é exatamente pensando nisso, exatamente em manter esse design fluido, que surgiram as Flexible Boxes, né? Surgiu esse módulo de caixas flexíveis. Basicamente, se nesse container de fora, nesse container branco, no lugar de Display Block eu der Display Flex, a coisa já muda completamente. E é claro que você tem que ver se o seu navegador é compatível com Flexible Box. Mas hoje em dia, em 2020, quando eu estou gravando esse vídeo, a grande maioria dos navegadores já é compatível e isso não é uma grande preocupação. A única coisa vai ser para celulares mais antigos, algumas TVs que são Smart TVs, mas são de mais um tempo atrás, não sofreram tanta atualização, então aí você pode começar a ter problema. Mas para computadores e para celulares modernos, o seu navegador atualizadinho já é compatível com Flexbox. Então basta eu colocar Display Flex na caixa de fora e dentro eu boto Flex Auto, simples. Depois a gente vai aprender o que é esse Flex Auto aqui. Só de fazer isso, se eu der uma reduzida na caixa de fora, vamos dar uma reduzida na caixa de fora, olha o que aconteceu com as caixas de dentro. Elas se tornaram fluidas. E aí você vai falar, pô, Guanabara, mas eu não queria que ela diminuísse. Eu queria que ela quebrasse. Não quebrasse no sentido de dar errado, né? Quebrar no sentido de uma das caixinhas ir para baixo. Também dá para fazer isso com Flexbox. Agora você fala assim, não, eu não quero que quebre e eu não quero que mude o tamanho. Aí Flexbox não é para você. Não é para resolver esse teu problema específico. E o legal da Flexbox é que você consegue configurar coisas do tipo, aqui eu só dei uma achatada no bloco. Se eu modificar outra dimensão, eu posso escolher se essas caixas vão ficar em cima, se elas vão ficar no meio, se elas vão ficar espichadas, que é o normal. Quando a gente usa Flexbox, a propriedade stretch, ela já está ligada, ela estica, né? Ela estica e encolhe dinamicamente, mas você pode configurar isso. E você pode, inclusive, como eu acabei de falar, dizer que, por exemplo, se eu aumentar a altura dessa caixa e diminuir a largura, eu não quero que as caixas mudem de tamanho. Eu quero que aconteça, né, esse deslocamento inferior. Inclusive, com essa propriedade flex que a gente viu há alguns segundos atrás, você consegue fazer com que essa caixa que quebrou lá para baixo fique adaptável ao tamanho do display flex, do container, que é essa caixa branca que eu estou mostrando aí. E o mais legal do Flexbox é o seguinte, eu não preciso trabalhar com esse layout horizontal, com layout deitado. Você consegue a qualquer momento reconfigurar o Flexbox para trabalhar com caixas verticalmente alinhadas e que também podem se adaptar caso eu aumente, por exemplo, a largura delas. Então o Flexbox, ele, né, com o perdão do trocadilho, ele é bem flexível, bem interessante. Viu como parece muito aquela coisa do formato da água? Então sempre que você precisar colocar alguma coisa do tipo, não, explica aí o que é Flexbox. Lembra, qual é o formato da água? A água se adapta. E se lembra o seguinte, os containers, os blocos, os itens de um elemento flexível, eles vão se adaptando de acordo com o pai. E aí fica outra pergunta que eu tinha feito lá na abertura desse vídeo. Quem é o pai? Que negócio é esse de pai? Quando você vai construir alguma coisa utilizando containers flexíveis, você precisa saber quem é o pai. O elemento pai é justamente o que a gente chama de container. Então, é o pai que vai levar a configuração display flex. Então, o display flex, esse termo display flex, ele não vai em todas as tags, em todos os seletores do seu CSS, não. Cuidado com isso. Basicamente, você só vai botar display flex no container. Os itens não vão receber a configuração de display flex. Eles vão receber outras configurações, são as configurações de itens. Então, por isso que é muito importante saber diferenciar quem é o flex container. Flex container é o pai. E também diferenciar quais são os flex items, que são os filhos, que são os elementos internos. Deu para entender?
Eu sei que é chato ficar interrompendo esses vídeos toda hora para ficar dando recadinho, mas é que eu preciso passar um recado para vocês do curso em vídeo. Não se esquece que você pode fazer esse módulo e todos os outros módulos anteriores diretamente pelo nosso site. Então, acessando agora o site www.cursoemvideo.com, não tem .br, você vai poder fazer esse módulo e qualquer outro módulo e no final vai poder tirar um certificado válido em território nacional e você pode utilizar no mercado de trabalho ou na sua instituição de ensino. Continue agora a assistir seu curso, porque tem mais aula vindo por aí. Essa é a teoria básica das Flexboxes. Mas você não vai embora desse vídeo sem antes botar a mão na massa, colocar em prática esses conhecimentos que eu acabei de te passar. Então me acompanha aí e vamos criar os nossos primeiros exercícios. Então, já estou aqui no meu ambiente, vou abrir o meu GitHub Desktop e se você caiu de paraquedas nesse curso para aprender Flexbox e não sabe usar o GitHub Desktop, saiba que a gente teve um capítulo todinho reservado para poder te ensinar a utilizar essa ferramenta muito útil que vai permitir, inclusive, que você, no final, hospede o seu site sem gastar grana. HTML, CSS e JavaScript só. Mas essa ferramenta é muito boa para quem está começando a estudar. Ela cria repositórios locais e repositórios remotos na sua máquina. Então, se você está fazendo o curso, você já está utilizando. Se você não está fazendo o curso na sequência, mais uma vez eu te recomendo, faça na sequência porque tem muita coisa para você aprender. Aqui, basicamente, no nosso GitHub Desktop, a gente tem aqui o projeto Login, que foi o projeto do capítulo anterior, que provavelmente está aberto. Nós vamos mudar aqui para o nosso repositório, que é o repositório padrão de HTML e CSS. Beleza? E eu vou mandar abrir com o nosso editor, que é o Visual Studio Code, para nesse caso aqui que a gente está utilizando. Já vou mandar abrir no Explorer também, para a gente poder ver aqui a pasta de exercícios, cheio de arquivo aberto aqui, já vou fechando, o meu Visual Studio Code foi atualizado, vou fechar aqui tudo que eu estava em aberto, e vou fazer o seguinte, aqui eu tenho exercício 026, vamos criar uma pasta nova, então eu vou clicar aqui em exercícios, vou criar uma pasta nova, chamada exercício 027, que a gente vai falar sobre Flexbox. Aqui eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de Flex 001. E dentro dessa pasta Flex 001, cliquei aqui, eu vou criar um arquivo que é o index.html. Nesse arquivo, vou criar o código base, que a gente já aprendeu durante o curso, e vou fazer aqui, botar aqui Flexbox. Flexible Box. E vou fazer o seguinte aqui, vou fazer da maneira mais simples, utilizando divs, mas depois a gente vai utilizar tags mais semânticas, que fazem mais sentido no HTML. Então vou colocar aqui uma div, que essa vai ser a div que eu vou botar uma classe container, esse é o pai, certo? E aí eu vou criar várias divs que são da classe, que vai ser filho, que é o item. Ela vai ser item. Aí eu vou criar aqui, letra A, e vou fazer várias outras divs como essa daqui. Só que eu vou botar aqui B, C, D, E, F, G. Se por acaso eu vier aqui e abrir, na verdade nada tá, Flexbox aqui para mim. Vamos abrir o arquivo, exercício 27, Flex 001, e index. Vamos abrir no Google Chrome, tá? Vou colocar ele organizado aqui junto com o meu código, como a gente sempre está fazendo. E aí, basicamente, como eu estou usando uma div, que ela é uma caixa, uma caixa largona, ele vai colocar um em cima do outro, tá? Se por acaso eu vier aqui, no estilo, e disser que a div da classe container, fazer uma configuração para a classe container e div da classe item, tá? Vou fazer aqui, um background color, só para a gente saber. Aqui, vou botar um light salmon e o item vai ter um background color light blue. Sei lá, tá lá, atualizei. Não aparece nada salmão, por quê? Ele está fazendo umas caixas gigantes, quer ver? Eu vou botar uma borda aqui vou botar uma borda preta. Um pixel solid black. Tudo isso aqui foi ensinado nos capítulos anteriores, Tá vendo? Cada caixa, cada div dessa é largona, por isso que não está aparecendo o container do lado de fora. Se eu pegar, olha, é simples o negócio. Basta eu colocar aqui, no meu container, eu botar display flex. Só de botar display flex, olha o que ele vai fazer. Ele já adaptou, tá? Ele já colocou os elementos aqui um do lado do outro, bonitinho, tá vendo? O container tá aqui fora, ele foi flexível, e a parte de dentro eu não fiz nada, a não ser, como eu falei anteriormente, eu vou botar flex alto.
para ele ficar fluido, para ele ficar totalmente fluido. Que olha, quando eu atualizo, ele já fez com que as caixas ocupassem toda a largura possível, porque eu coloquei o item flexível automático e eu coloquei o container com display flex. Essa aqui é a base. Olha isso, quando eu aumento e diminuo. Qual é o tamanho desse bloco? Deixa eu colocar aqui um Text Align Center. O que vai acontecer se eu aumentar ou diminuir? Ele já vai se adaptando. Olha que bonito isso. Olha, eu aumentei, eu diminuí, eu aumentei, e ele vai se adaptando. Então, isso daqui é o grande negócio das Flexboxes, tá? Essa é a vantagem de utilizar elementos flexíveis no teu site. Mas não para por aí não. Será, nossa, eu vi essa aula, entendi tudo, tá flexível, tá uma maravilha. Calma, porque a gente ainda tem muito para aprender. A gente vai começar a falar sobre a anatomia do pai, tá? A gente vai ver algumas configurações que a gente pode fazer no pai e depois nós vamos ver algumas configurações que a gente pode fazer nos filhos. Pro pai, pro container, a principal coisa é botar um display flex nele. E para o filho, se você quiser adaptação fluida, como a água dentro de um recipiente, você tem que colocar flex alto. Faz as suas anotações aí no caderno. Eu sempre indico que você tenha um caderno e faça suas anotações. Eu estou fazendo esses slides com tudo desenhadinho para que você possa anotar. No material que você baixa em PDF, também está tudo ilustrado, está tudo lá no nosso repositório do GitHub. E enfim, você só não vai aprender Flexbox se você não quiser. Eu me despeço por aqui, mas já deixo o encontro marcado para o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre direção de um container e os eixos. É muito importante que você saiba direção e eixo também, mas isso a gente vai ver só na próxima aula. Um grande abraço para você, bons estudos, treina, faz esse exercício aí que a gente fez e a gente se vê na próxima.